Vamos girar nossa reportagem. A defesa de Douglas Alves da Silva, aquele caso horrível aqui em São Paulo. Douglas foi preso por atropelar e arrastar uma mulher por cerca de 1 quilômetro na Marginal Tietê. Ele afirmou na audiência de custódia que ele foi agredido e não teve atendimento médico. Bruno Teixeira tem todas as informações para a gente. Depois vamos para o Rio de Janeiro com a Rafaela Cascado e também vamos para o sul do país com a Gabi, começando pelo Bruno. Bruno, essa história é chocante, impressionante e agora a gente tem uma nova versão que está sendo apresentada pelo Douglas, de que ele foi agredido. Aliás, por meio ali, eu estava dando uma assistida, por meio do advogado dele durante a audiência, ele disse que foi agredido e que não teve socorro. É isso, bom dia, bem-vindo. É isso, mais uma vez bom dia para você, Renan, para todos que nos acompanham. Nós tivemos acesso às imagens da audiência de custódia em que o advogado de defesa de Douglas aparece dizendo que o cliente chegou sangrando e com ferimentos abertos. Douglas Alves da Silva foi preso por atropelar e arrastar por 1 quilômetro Tainara Souza Santos na Marginal Tietê. Douglas teve a prisão temporária mantida e deve responder por tentativa de feminicídio, resistência e lesão corporal. Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, a audiência foi destinada apenas a verificar a legalidade da prisão que foi mantida. Tainara Souza Santos segue em estado extremamente delicado. Ela já passou por 3 cirurgias e, de acordo com a defesa da família dela, ela deve passar por uma 4ª para a colocação de enxertos devido aos graves ferimentos ocasionados por esse atropelamento e pelo fato de ela ter sido arrastada por 1 quilômetro. Vale sempre repetir esse fato chocante. O Douglas ele prestou depoimento à polícia e ele afirmou aos policiais que ele não conhecia a vítima, mas essa versão foi desmentida por um amigo dele que também prestou depoimento e é tido como uma peça-chave nesse caso. Segundo Cauã Silva Bezerra, Tainara e Douglas viveram um relacionamento no passado, o que contraria a versão do Douglas, que afirmou não conhecer a mulher. Outros detalhes dessa história que vieram do próprio interrogatório de Douglas mostram que teve toda uma situação calculada aí desse crime, que ele não teria aceitado o fim do relacionamento com a Tainara. Nas imagens, ela aparece conversando com um outro homem na saída de uma festa antes de ser atropelada e também depois desse crime houve uma ocultação do veículo que foi utilizado, que foi levado para a casa de um ex-sogro, depois foi levado para um outro local e o Douglas foi encontrado em um hotel, já não estava nem em casa. Então há toda uma dinâmica para ocultar aí algumas provas desse crime e ele afirmando também que não conhecia ela e sendo desmentido em depoimento por um amigo que diz que conhece ele há mais de 4 anos. Mas agora também esse vídeo que a nossa equipe da CNN Brasil teve acesso, do advogado na audiência de custódia, então falando que o cliente Douglas chegou ao local sangrando e com ferimentos abertos. São detalhes que vão aparecendo dentro dessa investigação, desse crime chocante que tem corrido o Brasil, as imagens sendo muito comentadas e trazendo mais uma vez à tona o debate sobre a violência contra a mulher, sobre os feminicídios, com esse caso que chocou o Brasil inteiro, com a mulher sendo atropelada e arrastada por mais de 1 quilômetro aqui em São Paulo. Volto com você, Renan.